Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio dos Santos? Tudo certo, cara. Como é que tá a nossa querida... É aquela piada estilo Zorra Total, que os caras falam sempre a mesma piada todo sábado, né? Cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Como é que está a nossa querida Havana do Sul, nossa Porto Alegre? É que a piada pode ser a mesma, mas o punchline dela é sempre diferente, porque toda semana tem alguma coisa diferente nessa Tem uma tragédia nova. É, tragédia. A última tragédia aqui, que eu quero recomeçar já o quadro Reclamando com Paulo Fux, é o nosso prefeito comunista. Toda semana ele apronta uma, né? Agora, da última semana, é o seguinte: eles querem proibir a pessoa de beber na rua, né? Porque dizem que na Europa e nos Estados Unidos não se faz isso. Então a minha percepção é a seguinte: passando essa lei, não tem policial na rua, mas deve ter o fiscal da bebida na rua, né? Vai passar a ser Europa, é o que faltava. A única coisa que não funcionou para Porto Alegre virar Europa é isso. Então, mais uma vez, o nosso prefeito de Havana do Sul honrando o nome. Deixa eu fazer um pequeno comentário, né? Os caras importam o que tem de ruim de fora, porque assim tem um monte de coisa boa. Cara, a única coisa que tem de ruim nos Estados Unidos e na Europa, os caras vão e importam, cara. Eles vão proibir o tamanho do copo de refrigerante também? Só pode, daqui uns dias é o próximo passo. E tem um apelido bom que deram pro prefeito de Havana do Sul, né? Que é o Marx Exam. Essa foi muito boa, cara. Marx Exam foi sensacional. Mas vamos apresentar o nosso convidado. É o convidado de hoje. Eu não preciso apresentar porque todo mundo conhece, né? Mas seja muito bem-vindo, Cláudio Manuel. Opa, obrigado aí pelo convite. Estão me ouvindo direitinho, não? Excelente. Você reclamando de prefeito aí é fogo, bicho. Porque eu tô... Pô, aqui é tudo bem. Aqui é o pastor, né, velho? Aqui o cara parado entende de praga bíblica, né? E a gente tem aqui, né, ainda tem o Witzel, que é mais pesado, que o negócio... Aqui o sarrafo é mais em cima, pô. Se for falar disso, a gente não acaba nunca. Não me engano, tu és o segundo carioca que nós entrevistamos, né? Teve o João Ferreira, que é um jornalista daí do Rio, que, assim, eu acho que a opinião de todo carioca é sempre a mesma sobre a cidade deles, né? É terrível, não tem ninguém que elogia isso aí. Quem é que vota nesses caras? Que ninguém elogia isso. Mas é esse negócio, né? Primeiro que vamos lá, né? A gente viveu grande escolha de Sofia, que foi Crivella e Freixo, né? Que aí também se chama barra pesada, né? E depois também que é isso, a gente também nessa massa, né? Que ninguém tem um disco que essas pessoas compram, ninguém sabia muito dessas pessoas, né? A gente, todo mundo aqui é bom de bolha, né? Então essa galera, quando surge, surge com força, né? Você vê, é uma maioria, e não que a massa evangélica seja, né, monolítica e com uma opinião só, mas é uma grande massa e o prefeito é pastor, né? A ânsia também, a questão da segurança, que no Brasil é premente, né? Mas no Rio é vitrine, você tem também aí essa demanda de alguém ter que fazer alguma coisa, entendeu? E qualquer camarada também que tem aí um discurso que a galera quer ouvir, será ouvido, né? Então você tem aí 1000 facilitadores sem falar, né? Como dizia o nosso grande Nelson Rodrigues, tudo isso é trabalho de séculos, não se improvisa, né? Tudo é um negócio feito dia a dia, de mais escolhas, de mais escolas e de hábitos tortos, né? A gente tem muito e muito tempo que a gente sustenta a corte, que a gente tem uma aristocracia que vive do suor alheio, né? Só que isso chamava matriz colonial, hoje chama setor público, né? E vamos lembrar que o Rio de Janeiro teve 3 esferas públicas em 30 anos. A gente foi federal, estadual e municipal, mudou de personalidade jurídica 3 vezes em 2 décadas e meia. Isso da esquizofrenia é qualquer coisa, né? Mas numa máquina pública terceiro-mundista, né, velho? Você aqui tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, tem 3 gestões. O espelho é municipal, o entorno, o Ministério Estadual, o entorno é municipal, as encostas são federais.
mais. O Cristo Redentor tem 4, que ainda tem arquidiocese. Então, tudo aqui você... Barbaridade. A primeira epidemia de dengue aqui no final dos 80, ficaram discutindo quase um ano se o mosquito era municipal, estadual ou federal. Aqui é o laboratório de tudo, né? Tudo que for de capital. Mas, Cláudio, tu acha que o Rio ter deixado de ser a capital federal foi melhor ou pior para o Brasil e o melhor e pior para o Rio? Bom, primeiro, pior para o Rio foi porque, obviamente, você perdeu a identidade, mesmo que seja a sede do Estado, e no Estado, como do Brasil, que é muita coisa, quando sai, não só sai esvaziando, como não sai de verdade, né? Você tem muitos esqueletos, você tem muitos fantasmas, você tem funcionário do BNH no Rio de Janeiro, algumas centenas, o BNH foi extinto em 79, né? Então, onde você olha, tem esqueletos, e para o Brasil, eu acho, assim, por mais que você possa dizer a tal da ideia da interiorização do Brasil, né? Eu acho que o Brasil perdeu uma capital óbvia, mundial, uma cidade que servia como cartão postal, utopia tropical, já o que seja, em nome de uma interiorização que só serviu, na verdade, foi bem sucedida, porque Brasília se interiorizou nela mesma, entendeu? Ela serve para si, ela irradia para si, ela atende a si mesma, e não é à toa que serve hoje como símbolo, que a maior renda per capita da cidade brasileira é Brasília, e Brasília não planta um pé de alface, não pega uma sola de sapato. É só a sede da estatocracia, então é isso. Não, mas tu sabe que isso é a mesma coisa em Washington também, né? Washington é toda a capital, é isso. Ou Roma na sua época, né? Roma, o que Roma fazia? Roma arrecadava e exportava duas coisas. Merda, literalmente merda, e leis, né? Então, basicamente a mesma coisa. Mas é isso. Alguém falou que o Estado, ele, no Brasil, né, na sua configuração histórica e atual, ele acaba, é isso, ele serve para servir a si mesmo. Por onde você queira, você vê exemplos disso. Desde o sonho, que eu tive o sonho de se tornar servidor, ao pesadelo do serviço prestado. Porque, na verdade, o cara quer se tornar servidor para se servir das especialidades, dos estatutos, dos privilégios, que são disfarçados também em eufemismos, como benefícios, direito adquirido. Direito adquirido é privilégio descabido, só que no Brasil tem um nome, obviamente, para você não identificar o grande segredo brasileiro. 1% dos mais ricos acumulam não sei quanto da produção do PIB brasileiro. 1% do mais rico, que ninguém vai cair lá dentro, você vai ver, 70%, 80% do setor público. Aposto que 1% mais rico tem uma parcela fundamental do judiciário, do legislativo, da estatocracia bacana. Porra, saiu outro dia 5 bi de pensão pago em 2 meses, uma mulher ganhando 530 mil de pensão. 530 mil nem o Neymar vai tirar quando se aposentar. Então, boa comparação. É isso. É verdade. Aí a aritmética, como não aceita desaforo, para essa conta fechar, tem que ser com a escravatura. Velho. Tem uma galera que não vai sair da África nunca para pagar essa conta. Entendeu? Então não saiu até hoje. Eu sempre falo isso, a minha luta não tem nada a ver com liberalismo, para mim é pelo fim da escravidão. Entendeu? Que não acabou ainda. Aí tem um amigo meu falou, igualzinho, só não tem pelourinho. Pô, não tem pelourinho porque tu não anda de ônibus, tu não vai ao hospital, porque tu foge de tudo que é público, porque tudo que é público você pagou e não virá. E se vier, foge, que é péssimo, é ruim, entendeu? É humilhador. Então você tem de qualquer coisa. A única coisa pública que funciona é a arrecadação, mas sempre funcionou. Na matriz também funcionava. Até aí Tiradentes, né, que foi esquartejado por 1/5 dos infernos, hoje a gente paga 2/5 e é esquartejado de outras formas. Né? A gente paga mais que 2/5, né? E o pobre, então, que é só imposto de consumo, é mais ainda. Arredondada mais, claro. E não tem muitas vezes saída, né? O cara não tem alternativa nenhuma, o cara fica preso num círculo vicioso, onde não tem saneamento básico, a educação não funciona, o hospital mata ele ou não atende ele, e daí vem o papo desse, mas vocês querem meritocracia, horas. Não, mas peraí, mas o responsável por fazer essa ferramenta de desigualdade gigantesca é o próprio Estado que está arrancando dinheiro à força dessas pessoas. Mas o pior é isso, você tem uma miséria subsidiando tudo isso, você tem o porteiro pagando a educação gratuita na universidade pública do filho do cara que mora na cobertura, você transfere renda de quem não tem para quem tem há séculos, e o pior é isso é patrimônio dos progressistas. Os progressistas
progressistas defendem, entendeu? Esse mecanismo de concentrador. Você pega hoje, há muito tempo, toda a esquerda do Brasil, da América Latina, depois que ruiu o muro, o cacete, ninguém fala em socialização dos meios de produção, ninguém fala em coletivização de terra, todo mundo só fala, eu só quero o Estado letar separ nu. O Estado é para nós, entendeu? E porque nós vamos fazer justiça através dos mecanismos do Estado, então você ainda passa isso tudo, que não para, que a gente não vai parar nunca, vai falar 10 dias, como o lado, digamos assim, algo a você não só proteger, como expandir, ou como mecanismo principal de atuação. As transformações têm que vir via Estado. Nosso Leviatã é de uma gula, de uma crueldade, entendeu? O Estado, se fosse pessoa física, estava em cana, entendeu? Você teve Exatamente. Por 200 mil crimes. Eu falo, né, que imposto é roubo. Imposto é roubo na Suécia. Aqui é crime hediondo, velho. Aqui mata, entendeu? Aqui mata e mata rodo, entendeu? A gente brinca, eu brinco assim, você pega assim, tu pega aí 14 anos ou 13 e quanto a gente escapou de experiência, digamos assim, do governo dos justos, do governo que olhar pela massa da pobreza, né? Você teve, assim, nenhum ganho em ranking de qualidade de educação. Dentro do projeto de educação, o que teve foi uma festa de transferência de recursos para universidades McDonald's instantâneas e o caralho, não sei o quê. Uma festa de recursos transferido para a classe média alta, brincar de ciência sem fronteira, não sei aonde, com raríssimas exceções. E quando você vai lá, o que interessa para a pobreza, que é mobilidade urbana, saneamento básico, você quer, o único brasileiro que teve ganho real de produtividade foi o mosquito, que pode te matar de 5 epidemias diferentes. O mosquito está sobrecarregado, entendeu? O cara tem zika, chikungunya, malária, febre amarela, dengue, a escolha. Então é isso. Barbaridade. Aqui em 10 minutos eu já tenho uma página cheia de coisa pra falar contigo só sobre o que tu falou em 10 minutos aqui. Mas peraí, tem gente que caiu nesse nosso podcast e não sabe quem é Cláudio Manuel. É um disparate, eu acho que as pessoas é impossível não saber, mas eu vou apresentá-lo. Me dê só um tempinho aqui que eu vou te apresentar. Cláudio Manuel, há 30 anos, ingressou na indústria audiovisual integrando o time de roteiristas da legendária TV Pirata. De lá pra cá, comandou a redação do Cacete Planeta, Urgente, que além de ser um humorístico que revolucionou a TV brasileira, conseguiu a façanha de ficar 20 anos no ar, durante o horário nobre da maior emissora do país, fora do humor. Foi diretor e roteirista do quadro O Que Vida Vida, de muito sucesso no Fantástico, na TV Globo. No cinema foi roteirista e diretor do documentário Chacrinha, Eu Não Vim Para Explicar, Eu Vim Para Confundir, a ser lançado em 2020. Além disso, também dirigiu o documentário Tá Rindo do Quê?, de 2019, em coprodução com a Globo Filmes e Canal Brasil. Produziu e dirigiu o premiado documentário Simonal, Ninguém Sabe o Duro Que Dei, e atuou e roteirizou e produziu o filme A Taça do Mundo é Nossa, de 2003. Mira, que hermoso. Che, que vara! Você ainda não viu nada. Ainda há que endurecer. Esse filme é muito bom, eu curti muito ele. Agora apresenta Emoções Baratas. A produtora... minha produtora, isso aí é jabá, não precisa falar disso. É jabá? Não quero mais. Produtora. É que essa é minha biografia para o mercado audiovisual. Nem fala, por exemplo, da época que a gente fazia o Caceta, que era jornalzinho, que é anterior ainda ao TV Pirata, né? Porque... então, mas serve. Então, Cláudio Manuel Massaranduba, o seu Creyson. O baiano mais sexy do Rio de Janeiro. Deve enjoar de ouvir falar disso, mas deve ser um baita mérito ter feito esses caras emblemáticos na cultura popular, né? Cara, assim... eu acho, pra mim não tem nada de traumático ou de me encher o saco, ao contrário, isso pra mim é o que garantiu a minha vida, meu patrimônio, minhas férias. Falo isso, não me para nas falas, desculpa atrapalhar suas férias. Eu falei, bicho, você que tá bancando elas, entendeu? Entendeu? Não tem o menor problema disso. Eu acho que quem não quer isso sem, digamos assim, o pacote completo, não sei o quê, mas a privacidade, bicho, você é caixa do Itaú, entendeu? Não tem o menor problema, entendeu? Assim, tudo é trade-off, né? Tudo você troca, entendeu? Então, e na minha experiência vasta, mais pessoal, assim, a galera, 99,9% vem na boa, vem no carinho, no afeto, tirando uns radicalismos aí que a gente vai conversar recente, porque obviamente tudo tem time hoje. O camarada também vem, o camarada que vem pagar por mim, nem me conhecer, eu já mando para aquele lugar de cara, não tenho o menor escrúpulo em baixar o nível, obviamente se me agredirem, né?
Então também não é raro, nunca é pouquíssimo contando os dedos. Eu não conheço o meio artístico, assim, acho que é o artista mais famoso que eu já falei na vida, está sendo agora, nesse exato momento. E o que a gente escuta falar do meio artístico é que são tudo esquerdistas, assim, é tipo, o meio artístico é aquele mundo que está dentro de um zoológico, dentro de uma jaula que a gente não tem acesso nenhum, a gente só vê de longe e nunca vai no zoológico e só escuta falar. Então, dizem que é muito esquerdista, e essa aula que tu nos deu nesses 10 primeiros minutos do nosso podcast, tu nos deu uma posição política bastante contundente, não é nem de direita, alguém pró-liberdade, não é nem liberalismo, que nem tu mesmo falaste, é pró-liberdade, e esquerdista, notoriamente, é contra a liberdade. Como é que é viver nesse mundo? Ou então, assim, lá no início, tu já tinha esse teu pensamento quando tu estava inserido mesmo dentro desse mundo artístico? Tu ainda tem contato com esse mundo artístico? Tu é banido por esse mundo artístico? Como é que é essa tua relação com esse mundo artístico, com esse pensamento? Ou o mundo artístico não é tão esquerdista como nos falam? Cara, muita coisa nisso aí, né? Você tem toda uma... Dá pra falar também dias sobre isso. Vamos lá, assim, primeiro eu não tenho hoje tanta imersão quanto eu tinha antigamente, então eu nem sei perceber se estou banido ou não, acredito que não, mas obviamente eu sou mais peixe fora d'água do que quem segue a corrente desse oceano de facilidades, né? Porque você também não é só o meio artístico, você tem, por exemplo, a academia inteira, o universitário, até setores também do setor público, parte do judiciário, de tudo que tem este, digamos assim, esse viés, vamos dizer, proto-marxista, porque também é o seguinte, você também é tudo um pouco prêt-à-porter, né? Porque ninguém leu essa esquerda toda, ninguém sabe também. Tem um que é meio assim, aqui é o lado bom de ficar, aqui é o lado confortável de me inserir, sair daqui é desconfortável, sair daqui você não vai estar nesse aconchego, nessa coisa, porque tem um quê que é muito prático, né? Eu sempre falo isso, tem um negócio que viraliza isso, que você com 8 anos de idade, se você declarar eu sou de esquerda, você não precisa fazer mais nada na sua vida. Você já é intelectual, já é solidário, já é bom, já tem bons propósitos, independente do que a história mostre e demonstre, entendeu? Você viu agora assim, a questão lá do Goebbels, né? Contra, por exemplo, assim, o pacto lá, Ribbentrop-Molotov, era só a ponta do iceberg dessa imensa sociedade, dessa imensa semelhança, dessa irmandade que são os projetos coletivistas. Dane-se se eles descambaram para cá ou para lá, porque todos têm a base comum, que é o desprezo pelo indivíduo, a apologia do formigueiro, a ideia do planejamento central, do partido único, do falar em nome do povo. Isso, bicho, de Gregório do Vivier até o camarada lá do Goebbels, fala parecido. Os caras odeiam o capitalista, os caras odeiam o indivíduo que é egoísta e consumidor, e são frutos também desse imenso consumo, porque obviamente essas pessoas também são produtos da sociedade em que vive, e a grande diferença é que você realmente pode ser socialista, comunista, que você for, num ambiente capitalista, e o contrário da fuzilamento, degradação, tortura, o cacete. Você não pode ser capitalista em nenhuma dessas utopias. Outra coisa que é engraçado também é que toda a pauta progressista, que eu até assino e compartilho em sua grande parte, ela só foi execuível em países de livre mercado, entendeu? Onde circulam mercadorias livremente, onde circulam ideias livremente, porque ideias também são mercadorias, e elas vêm com as pessoas, elas precisam de trocas, precisam de oxigenação. Eu venho de uma idade onde o Estado é mais ou menos o que é hoje é mais agigantado em termos de custo, mas ele era ainda mais prepotente. Para você fazer uma piada, você tinha que ir lá no Departamento de Censura Federal ganhar um carimbo, o cacete. Isso é verdade mesmo, isso não é lenda. Óbvio, isso é verdade óbvio, mesmo. não é lenda. Eu fiz festival estudantil de música no colégio, levava música de menino de 11 anos de idade para falar, e o cara falou assim, feche os olhos e veja, você não pode ver de olho fechado, entendeu? Tinha discutir letra de menino de 12 anos de idade, e eu tinha 15, entendeu? Na Polícia Federal, entendeu? Isso é a pequena autoridade, é foda. Eu fiquei nu na minha rua 3 vezes porque eu tinha cabelo black power, o cara tipo, tem que ser maconheiro. Tem que ser maconheiro, não tinha maconha, então tinha que ficar nu, porque tinha caído do rabo a maconha, porque não era possível, entendeu? Então, levei 38 anos, como acontece em qualquer periferia brasileira. Sim, né? segue acontecendo. Vamos lá, todo o movimento aí, bacana, bonito, adoro a democracia, mas isso é para determinados CEPs, entendeu? Você não tem essa coisa de você, o pé na tua porta com a polícia, você quer perder o Playboy, com a democracia, com a redemocratização, foi normalizado para em determinados CEPs, não pode mais. Tá, beleza, mas o resto continua, tortura nunca mais. Entra numa delegacia no Brasil e fala isso, entendeu? Entra num presídio brasileiro e fala tortura nunca mais. Esse também é o nosso apartheid, né? Mas
dane-se. Só para tentar aí pegar, assim, eu acho o seguinte, existe um ambiente, como eu estou agora, também faz parte da guerra cultural negar a existência da guerra cultural. Só que também a guerra cultural pode ser negada porque em muito poucos casos teve dois lados. Não teve guerra, teve domínio puro. Até porque o outro lado também gosta de uma certa iletralidade, uma coisa, eu fico falando nisso, né? Da direita iletrada, da ideia de você desconfiar do conhecimento, e principalmente também do ambiente cultural. Então, o ambiente cultural, na área de humanas, em qualquer... Mas é óbvio que essa galera domina, porque tem a coisa do monopólio da virtude, tem um pouco da subliterariedade, as pessoas leem muito pouco, as pessoas não sabem porra nenhuma de história. Você vê jovens filósofos, que eram Spinoza, o caralho, falando de socialismo como se fosse um negócio que tinha uma ideia anteontem, que é como o socialismo é a prova do uso, né? Toda vez que ele é posto em prática já não é mais ele. Ele não era, então, exato. Então todo mundo tem sua versão cabaço, sua versão 0 km, para apresentar. O meu é diferente. Eu vi uma entrevista do Jean Willis, que é sensacional, que uma vez, um tempo, que o cara chega assim e fala assim, mas vem cá, mas o socialismo, os países socialistas perseguiram muitos homossexuais, e teve casos, Cuba, por exemplo, que você teve tortura, prisão de homossexuais, proibição de homossexuais exercerem certos cargos. Não, mas isso é aquele socialismo lá. No nosso, o que não vão existir é homofóbico. O cara não percebe assim, o mecanismo de não existir continua, entendeu? O mecanismo do... Não, mas tudo bem, só que o cara não imagina que o cara que estava lá perseguindo homossexuais, fuzilando homossexuais, ele também estava cheio de razão, ele também estava em nome da bondade, ele também estava se achando o purificador, o cara que estava melhorando a sociedade. O problema é esse, o problema é a ideia de que todos são iguais, quando todos são diferentes, né? Você já tem uma compressão aí, pô, caralho, todo mundo tem que ser igual, pô. Isso é, de novo, ideologias que saíram da ideia da escassez, Malthus, que vocês conhecem bem, né, de população, cresce em progressão aritmética, população geométrica. Então, ou seja, a fome virá. A fome vindo, você precisa de ter uma coisa assim, quem é inimigo não come. Uma galera escolheu o inimigo por raça, outra por classe, entendeu? Você tem uma questão da raça que é muito mais abjeta, porque a classe é uma coisa tida até hoje como, assim, verdadeira, que é uma outra grande falácia. A luta de classe é o cacete, as pessoas são pessoas. Quem se opõe ao socialismo não é o capitalismo, é a vida real. O socialismo é uma proposta de alternativa à vida das pessoas. Então você pensa, o capitalismo do Uruguai é igual o quê da Nigéria? O da Arábia Saudita é igual o quê da Dinamarca? O do México tem o que a ver com Hong Kong? Então isso é a vida das pessoas. Então, mas tudo, de novo, vou acabar aqui agora, tem um forte atrativo também. As pessoas adoram, necessitam de respostas simples para as coisas complexas. Então as pessoas precisam que a vida seja explicada de um jeito mais tati-bitati, não sei o quê. E também ninguém vai lá fuxicar o quanto Stalin matou, o quanto essas ideias matam. Não são as pessoas que usaram essa ideia para o mal. As ideias no seu ovo, elas necessitam da morte do indivíduo. Porque o indivíduo destoa, o indivíduo não veste todo mundo azul, entendeu? Então é isso. Só que fica feio pra caramba um ministro, e é feio mesmo, botar aquela mico, aquela coisa cafona com Goebbels, e não pega nem mal nenhum a mãe da cineasta dizer que o nome dela ela adotou um nome chinês, porque é em homenagem a Mao Tse-tung, que é o maior, entendeu, assassino da história. Então é isso. O Tapa é apoiado pela Fintech, líder de empréstimos de pessoas para pessoas. Rentabilidade, praticidade e autonomia. Invista em empréstimos diretamente, com retornos de até 350% do CDI com o Mutual Invest. Para maiores informações, acesse tapadamãoinvisível.com.br/mutual. Essa hipocrisia, né, Cláudio, ela é tão aparente depois que tu sai da bolha e olha pra dentro, assim, mas ao mesmo tempo é muito difícil a pessoa chegar a essa conclusão, porque tu tá investido naquela tribo. Eu acho que muitas vezes não é nem a ideia, não sei se concorda comigo, é a própria tribo, tu já tá ali no meio, todas as tuas pessoas à volta defendem aquilo, mesmo que tu chegue à realização de que aquilo é uma ideia correta, tu tem um custo social de sair dessa tribo. Eu acho assim, primeiro tem isso, essa coisa de você pertence a algo muito forte, você pertence a essa ideia de generosidade, de solidariedade, de olhar pelos pobres de um jeito muito confortável. Primeiro que você abraça isso sem precisar fazer nada. Isso não é mensurável, você não consegue saber efetivamente
o que isso melhoraria na vida das pessoas, e você abre mão de ver concretamente o que causa a pobreza das pessoas. Que é exatamente essa ideia de que meu pirão primeiro, os recursos que essas pessoas são privadas, porque através dos mecanismos de arrecadação, uma garrafa de cachaça tem não sei quanto de tributo lá dentro, o cacete. Então, a ideia de que você está transferindo recursos de uma forma até competente na hora de arrecadar e totalmente perdulária e discricionária e sem vergonha na hora de distribuir, porque é desavergonhado a quantidade de mecanismos que tem para o meu pirão primeiro. A gente viu isso agora no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro quebrou total, então todos os aportes que conseguisse para dar um alívio era arrestado por alguém da máquina jurídica para pagar primeiro, vamos lá, tem que pagar primeiro os inativos do Estado. Aí você já de novo o mecanismo dos eufemismos. O inativo, coitado, você já imagina, pô, coitado, cara, o cara é inativo, deve ser quase um tetraplégico, não sei o quê, porque ele não consegue nem ter atividade, né? Os inativos do Estado do Rio de Janeiro, 67%, ou seja, quase 70% se aposentaram com menos de 50 anos, entendeu? Você vai sustentar esse cara 40 anos, esse cara não trabalhou 25. Muitos com salário integral, dependendo se for militar, com o maior salário da vida, quando se aposenta, uma conta que obviamente não fecha, direitos que não vão embora nunca, como filha de militar, o caramba, isso sangrando, coisas que são machistas, anacrônicas, concentradoras de renda, perversas, numa situação total de terra arrasada, não teve nenhuma tentativa de votação para acabar com meio privilégio, entendeu? Então você tem isso tudo como um ambiente claro. Quem não quer ver isso, entendeu? Tem até um livro muito bom que eu recomendo, do Rodrigo da Silva, do Spotniks, que o título não acho bom, até o prefácio do Bial fala isso também, que é o História Politicamente Incorreta da Política, porque foi dentro da coleção, e essa coleção tem... Eu gosto de alguns títulos, acho que são meio chutados, então ninguém discutir isso em vez de discutir do trabalho, digamos assim, efetivo que você tem no livro. Então tem lá, o Bial fala isso no prefácio, né, que não interessa se você é de esquerda, de direita, ou o que seja, o Estado brasileiro é indefensável, entendeu? Se você está defendendo isso, você ou é ignorante, entendeu? E é fácil, é confortável ser ignorante, porque não tem desculpa, porque hoje as informações chegam, uma Google, você vê tudo o que essas ideias, digamos assim, de mais Estado, você tem aqui, entendeu? Você não privatiza a companhia de águas, que está com água contaminada, que só atende com água de qualidade 17% das pessoas, que não consegue atender 60% das pessoas, e você vê gente, não, mas se privatizar, entendeu? Vão vender a água, entendeu? Então tem várias falácias que são fáceis e gostosas de acreditar. Você fica assim, um cara bacanudo, com muito pouca coisa, com muita coisa, 2, 3 coisas, tu já é legal, porque você é a favor, sou a favor das minorias, eu sou a favor de não sei o quê, pronto, tá tudo certo, e ninguém cai dentro da conta que não vai fechar nunca. Quantos escravos você precisa para dar 500 mil reais para uma aposentadoria de não sei o quê? Leia a Constituição e vê quantas especialidades tem cravadas como cláusula, que você não pode... Então, se você tirar a palavra especial disso aí, você já desconcentra a renda, entendeu? Cláudio, eu vou seguir batendo na tecla dessa tua aula que tu está dando para nós aqui. Olha só, cara, tu sempre teve esse teu pensamento que tu tem hoje, ou em algum momento da tua vida deu um clack e tu começou a ter essa percepção de que esses caras que se servem do Estado estão nos explorando? Tu sempre teve isso? Sempre acreditou nisso? Porque assim, o Brasil teve uma onda ali, depois de 2010 teve uma onda e todo mundo virou isso, né? Então, tu já era assim antes e tava meio quietinho ali, não falava, botava no meio das tuas piadas ali, ou tu sempre teve esse teu pensamento? A onda me pegou há muito tempo, né? Não vou dizer de sempre, porque obviamente todo mundo ali, ainda mais na época da ditadura militar, todo mundo estava do mesmo lado, né? Todo mundo estava do mesmo lado, então todo mundo ali estava meio nas mesmas discussões, tinha um inimigo comum, não sei o quê. Rapidamente, as coisas que mais me incomodavam, do tipo censura, não poder ler o que eu quisesse, ter que depender de amigo de livraria que avisava que o livro ia ser recolhido para você comprar antes do sei o quê, você ter que pegar carimbo para poder liberar no seu o caramba, poder ser esculachado na rua porque tu era mulatinho brasileiro e cai na mão da polícia. Isso sempre me incomodou muito, muito. Serviço militar obrigatório é um negócio que eu tinha pesadelo de ter que servir, não sei o quê. E, de repente, começou também a me pegar muito duas coisas claras. Primeiro foi leitura.
né? Você começou a ler, uma coisa puxa a outra. Eu li, por exemplo, Cabreira Infante muito cedo, um livro maravilhoso chamado Meia Cuba, e eu sempre comecei a estranhar assim, por que Cuba era muito legal e era para mim uma ditadura militar, para mim toda ditadura é militar, e você tem a questão, por que lá era legal? Né? Depois, um pouco mais tarde, ali nos anos 70, porque Pinochet é um filho da puta, e claro que é, e um cara que mata 6 vezes mais que ele, é paparicado, é idolatrado, a coisa toda, um cara como Che Guevara, não sei o que também, que tem o prontuário que ele tem, e também tá nas camisetas, mas isso já foi um pouco depois. Eu acho que teve algumas pessoas, né, que eu acho que tem uma formação que eu fui gostando de ler, que acabaram me levando a mais e mais leituras, né? Necessariamente os que eu fui gostando de ler não eram ou liberais ou porra nenhuma, mas foi juntando, por exemplo, eu sempre falo assim, para você minimamente começar a dar uma sacada no Brasil, é Gilberto Freire, é Nelson Rodrigues, é Milô Fernandes, é pessoas que vão te levar não só a um insight de conhecimento, como o gosto de ler. E o gosto de ler, uma coisa vai puxando a outra. Então você tinha, para mim, já era assim, muito cedo a ideia de que o indivíduo, para mim, a ideia da liberdade, uma frase até do Nelson também, que a liberdade é mais importante que o pão, e obviamente depois vários textos sobre isso, do grande dilema entre liberdade e igualdade, e a grande falácia dos que querem a igualdade acima de tudo e dizem que também querem a liberdade. Não é que uma coisa come a outra. Você vai ser livre para realizar seu potencial e ser o que ele quiser, ou o que ele pode sonhar, ele pode ter o gênero que quiser, o diabo que seja, entendeu? Ele, se for mais rápido, mais forte, mais bonito, ele vai se distinguir, entendeu? Ele vai, se for mais inteligente, não sei o quê. Então, a igualdade sempre vai combater a ideia do indivíduo, entendeu? Então, isso, obviamente, eu não sou contra a igualdade, entendeu? A igualdade da justiça, a igualdade dos pontos de partida, que torne a meritocracia mais igual, né? Mas a ideia de que todos são iguais é, para mim, uma violência, entendeu? É uma violência e, para mim, deveria ser. Então, para mim, de cara, assim, desde a época da ditadura militar, já me incomodava essa questão de um funcionário que manda na minha vida, que eu tinha que pedir lá, por favor, para fazer o que eu quisesse. Isso representa o Estado. Ao não gostar disso, uma coisa foi levando a outra, e hoje, assim, qualquer camarada, de novo, que não seja totalmente mal intencionado, não pode defender uma máquina dessa. E eu falo assim, de novo, não é uma questão acadêmica, que isso para mim também é uma pauta da esquerda, a ideia de você perguntar, mas você é o quê? É libertário? Eu, sem sacanagem, quando não tinha internet, eu achei que eu tinha inventado a palavra anarcocapitalista. Eu era anarquista e eu também era capitalista. Eu achava assim, assim, até ali, início dos 80, eu achei, o que me define é depois que eu fui ver que existia isso, porque as coisas também não chegavam, não era publicado, podia ter patenteado a palavra. Então, isso tinha uma coisa ali que já me levava para essa coisa. Mas eu mesmo, eu brinco com isso, assim, não, mas você é a favor do Estado mínimo. Eu falei, bicho, eu gosto tanto do Estado que eu gostaria até que o Brasil tivesse um. Nós não temos. É uma ação entre amigos, uma entre amigos é muito boa na paróquia. Mas é isso. É a matriz, é um país invasor. O Estado é um país invasor. Ele se apropria da riqueza alheia sem dar nada em troca. Eu quero tanto, e por quê? Porque eu mando, porque eu posso. E eu arrecado para quê? Para mim mesmo, entendeu? Para gastar com o quê? Com a minha historicidade. O Estado tem idioma próprio, chega em qualquer lugar e fala paridade, integralidade, estabilidade, você não sabe o que você está falando, entendeu? Isso só funciona dentro do Estado. Você chegar em qualquer empresa do mundo e falar assim, olha, quando eu me aposentar, eu quero o mesmo salário da ativa que eu estou agora, e todo aumento que tiver no futuro eu quero também. Então, o cara chama, você carrega a camisa de força, chama segurança, entendeu? Isso é a realidade do Brasil. Isso é o dia a dia há muitos séculos. Esta é a sangria do Brasil. Entendeu? Quando você pega, de novo, as contas fingindo 40%, 50% da produção do que se produz, e o investimento público não chega a 1%, entendeu? Você não consegue fazer manutenção do que existe, da infraestrutura, que as coisas desabam, você
caga cada vez mais nos rios, você perde cada vez mais recursos, você degrada cada vez mais a sua população, você tem uma produtividade, você tem uma carga tributária da Escandinávia para viver em Uganda, entendeu? É complicado, velho. Então, como é que você defende um negócio desse? Só através de ou de interesses escusos ou de ignorâncias muito obtusas, entendeu? O problema nosso é que você, não só nosso, tá? Da América Latina, da esquerda universitária, que você tem uma elite cultural, que, ou seja, os que seria de repente a tal da inteligência, mergulhada numa profunda ignorância. Porque os caras, basicamente, assim, entendeu? A história te surra. Eu não preciso argumentar contra você. O Google argumenta contra você. As pessoas não. Isso, né? Vamos lá. É isso. Ignorância. É muito bom, ignorância. Buenas! A CapTable, anunciante desde o início do Tapa, estourou em ofertas de startups. Invista em startups com modelos de negócio já validados pelo mercado, prontas para escalar, onde você pode comprar cotas dessas empresas com investimentos a partir de R$500. Ou seja, essas empresas já têm receita e agora estão buscando recursos para crescerem seus negócios de forma rápida. Entre no site e conheça tapadamãoinvisível.com.br/cap, C de capacidade, A de apoio, P de patrocínio. Mas vamos. Não, eu tô tentando aqui pensar na nossa pauta inicial ali que eu queria falar contigo, Cláudio, que é na tua carreira tu acompanhou a história do humor relacionado à política no Brasil. E tu pegou as fases que eu acredito serem bem piores do que a atual, em termos de política, assim. Eu não sei se tu concorda ou não. Mas então, desde que tu começa, foi a TV Pirata, né? Começa na época da ditadura mesmo, com o jornal, né? Que é, por exemplo, o Planeta Diário, que era uma outra galera, que a gente também colaborava, conhecia, mas a Caceta e Planeta são duas publicações, Caceta Popular e Planeta Diário. A gente, Caceta, que era mais assim, punk, que a gente tinha muito mais sacanagem, não sei o que, a nossa dificuldade, por exemplo, para rodar o jornal era arrumar gráfica que topasse imprimir o jornal, porque os caras tinham medo de ser empastelado, o neguinho. Foi numa época ali já no final do governo Figueiredo, pré-redemocratização, que teve um ataque aí da truculência dos orangotãs, começaram a incendiar a banca de jornal, o cacete explodir, carta-bomba, o cacete. Então, a cadeia de produção ficou apavorada, então você, por exemplo, eu senti isso na pele. Depois, quando eu fiz, sem querer fazer nenhum merchandising, jabá, eu fiz 2 documentários, um chamado Esse Tá Rindo de Quê? Humor e Ditadura. Este é Juca Chaves, vocês conhecem. Lindo de morrer. Juca Chaves, qual é a sua mais nova piada? Bom, a última piada que eu tenho é a piada do presidente... Calma. Do presidente do Flamengo. Ah, bom. E outro Rindo à Toa, Humor Sem Limites. Na época da ditadura, né, tudo você não sabia se podia, se não podia e tal. Então, no expediente, o Bussunda assinava Bussunda II. Assim, pra disfarçar. Acho que depois de anos de não poder nada, a nossa geração veio dizendo, chega, né? Que era falar da cena humorística na época do regime militar, que o Estado estava ali, presente, com seus mecanismos, suas repartições, seu censor presente, o Pasquim, por exemplo, tem várias histórias muito engraçadas até, dos caras que ficavam lá, ou que você tinha que levar na casa dos caras a produção para poder publicar, como também o cara que depois foi designado para ficar ali na redação, como as peças de teatro todas tinham que ter audiência primeiro para censura, não sei o que, babá. E ao mesmo tempo que você tinha essa presença hiper forte de um Estado também meio como todo Estado hiperbólico, tem também coisas risíveis e imbecis, o cacete, mas isso era dia a dia, você confundia, você sabia o nome do censor, o cinema tinha lá o certificado de censura, Solange Hernandes, Coriolano Nunes, eu sei até hoje o nome de censor, dos chefes da censura. Então isso era muito presente. Quando você vai, por exemplo, quando a gente sai, no final dos 80, ali, o Sarney é 84, Direta Já é 84, né? Sarney é 85, final do governo do Figueiredo, que isso sai e aí a gente pega desde a onda lá de trás do Pasquim, do Asdrubal, e desemboca no Armação Limitada, TV Pirata, que é a cena de cartoon de São Paulo, Angeli, Laerte, Glauco, muita revista, o rock and roll, a rock blitz, não sei o quê. O humor e a experimentação, a vanguarda, digamos assim, surge como uma explosão, que, por exemplo, a gente surge do underground, que a gente vendia jornalzinho com palavrão, cacete, fomos fazer um show, gravamos um disco, o Boni assistiu, chamou pra gente para fazer o camarote do carnaval, aí já
já viramos antes autor do TV Pirata, porque tinha uma ânsia de pegar o que é que tem de novo, o que é que tem de novo, e a gente tinha uma ânsia de propor um novo, porque tinha tudo muito represado. Então você tinha saído do Estado e ainda não tinha chegado ao algoritmo, entendeu? Então você, em tese, tem uma explosão de tudo, entendeu? De tudo, pode tudo. A gente surge na cena nacional com uma música que tinha um refrão: mãe é mãe, paca é paca, mulher é tudo vaca. E a outra surge com um refrão que é: eu tô tristão, tô sofrendo pra caralho, eu me fudi, sucata fora do baralho. Isso tocou pra cacete, levou a gente a fazer show, cacete. O que são coisas hoje, tirando no universo funk, que tem coisa muito pior, e não é, tá nem aí pra politicamente correto, a não ser quando o cara sai dali, aí precisa ser higienizado. A Anitta era a inventora do quadradinho de 8. Hoje é a nossa Madonna, tá certíssimo, mas tem esse processo de higienização para chegar lá, para ser mais palatável. Quando você é mais bruto, quando você é mais chocador e chocante, é claro que não é para o mass media, não é para o consumo de massa. Aí você vem ali do TV Pirata, a gente chega ao Cacete Planeta. Durante grande parte da nossa existência, uns 15 anos, a gente não só foi o programa humorístico de maior audiência, como foi o programa da Globo de maior audiência. E disso, vindo de uma ideia que todo mundo parava a gente: nossa, como é que a Globo deixa, como é que a Globo deixa, como é que a Globo deixa, até o momento que ouviu tanto que parou de deixar. Que aí tem o primeiro movimento, que é quando a emissora também deixa de ser familiar e passa a ser realmente um grupo de mídia que se profissionaliza, que é a ideia de você, aí mesmo pré-algoritmos, que ainda estamos nesse momento nas coisas das pesquisas de opinião, ainda somos pré-algorítmicos, já por isso que todo mundo erra a pesquisa, porque todo mundo mente para a pesquisa, virou essa coisa de não, isso não pode, começou a quantidade de não pode, né? Isso não pode, não que pode. Que ano isso, mais ou menos? Cara, isso foi foi final dos 90. Que era a ideia, primeiras coisas, não pode mais mexer com marca. Que a gente no TV Pirata fazia paródia pra caramba de comercial direto, que o TV Pirata teve essa particularidade de usar como, digamos assim, inspiração a própria televisão. Que antigamente o humor se inspirava, vinha muito mais do circo, da rádio, do teatro, de revista, do que efetivamente da própria televisão. Então a gente fazia paródia de comercial, paródia de novela, de programas de televisão. Então a primeira coisa foi marca, que aí nos levou até a criar as organizações Tabajara, porque então a gente vai ter a nossa própria empresa que faz tudo, né? Então pronto, para poder, porque não podia mais, não mexer mais com ninguém do outro canal. Aí virou, não, o outro canal é player, você não pode botar azeitona na empada dos outros, não sei o que, babá. Depois foi a coisa comportamental de linguagem, a ideia de que a família reunida é conservadora, assiste junto, que tem um quê? Baseado em pesquisa, mas também tem isso que eu falo da ideia que hoje as pesquisas são totalmente furadas, porque a ideia é que as pessoas já sabem o que elas têm que dizer para pesquisa. Então você vê a pesquisa, todo mundo mostrava, você está vendo, olha aqui, 75% das pessoas não querem baixaria, não querem isso, querem programas com relevância cultural, e você vai, então por que a TV Cultura não é campeã de audiência? E como é que você me prova que o povo brasileiro não gosta de nada? Isso é uma censura prévia? Em nome, digamos assim, do gosto da plateia, que você poderia também chamar de aplauso ou vaia, entendeu? A plateia está lá, é a plateia que está fazendo assim, salvo o cristão ou salvo o leão ganha, entendeu? E isso foi pro like e dislike, e isso foi efetivamente, é uma censura prévia, mas ela virou uma censura pós, entendeu? Na ideia de que não é mais a censura, são as pessoas que fazem teu vídeo cair do YouTube, que fazem isso aqui, coisa, porque tem um gosto, quer dizer, os incomodados fazem que as coisas mudem. Tanto que você pega, tirando do humor, tu pega aquela coisa lá do museu, lá do MASP, que tinha um cara pelado na frente lá da criança. Você vê aquele vídeo, tem 50 pessoas ali, no máximo, ninguém tá chateado. Todo mundo tá chateado foi quem não foi lá e que viu aquele negócio e ficou muito incomodado com o que os outros fazem. Aí vamos lá, uma outra coisa também que ajudou a você mudar o ambiente. Foi a mudança da velocidade do feedback. Antigamente, o cara falar mal de você, o cara tinha que botar uma carta no correio. Depois virou uma coisa não só instantânea, como até robótica. O cara manda 1 milhão de reclamações ou 1 bilhão de reclamações. Então, essa voz descontente, ela também começou a pressionar e querer também, eu não gosto disso, não sei o quê.
para não ficar também falando demais, que é uma coisa impossível para mim, tem um salto disso, também que aí vamos para a questão da política, que foi pós-mensalão. Na verdade, foi uma fase do mensalão, porque a primeira reação do mensalão, para quem não lembra, foi a negação. Não, a negação não, foi a desculpa. O primeiro foi o Lula foi para a televisão pedir desculpa, porque foi enganado, foi dos aloprados, não sei o que, outra coisa, ele não sabia, não sei o que, então que perdoassem ele quando ele estava ali sangrando, não sei o que. Logo depois teve até uma jogada do Duda Mendonça, que declarou na CPI que era caixa 2, sobra de campanha, e lá o Lula fez uma entrevista em Paris com uma repórter que só apareceu nesse dia, que ninguém nunca mais foi atrás dessa mulher. Quando mudou a narrativa do caixa 2, sobra de campanha, surgiu a mídia golpista, surgiu o partido da imprensa golpista, que foi o PIG, e que tudo aquilo era para acabar lá com o pai dos pobres, para não sei o que, babá. Quando surge a mídia golpista, é óbvio que a Globo vai pro olho do furacão, e aí a Globo reage, digamos assim, numa certa blindagem até do jornalismo, na ideia de que o jornalismo vai continuar com a sua autonomia para não sentir a pressão, não sei o quê, e foi para cima da gente. Eu tive reunião direta do tipo, não pode fazer isso, vocês são malucos, olha aí, olha o que está acontecendo na Argentina, que o Kirchner tinha entubado o Clarim, desmembrado o Clarim, olha o que aconteceu na Venezuela, porque o bolivarianismo estava bombando, e todo mundo assim, não, olha lá, eu falei, já quer concessão, até que o Bolsonaro voltou a ameaçar com o negócio da concessão agora, isso não tem daí. Não, mas isso é concessão, os caras podem falar, os caras não vão caçar, isso também, eu falei, você está alegando com concessão, está alegando que isso é bundamolismo. Mas, em suma, também aí veio a questão do humor político, que aí mudou, porque aí eu sempre falo isso, porque até a gente, pela nossa longevidade, eu fui interpelado uma vez na rua, os caras, brother, vocês estão agora a serviço da Globo. Eu falei, deixa eu te informar, eu estou na Globo há quase 30 anos. Não, mas vocês estão pegando pesado com Lula, brother, eu peguei pesado com Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Maluf, Garotinho. Eu falei, mas esses aí é obrigação. O cara falou isso pra mim. Eu falei, brother, a minha obrigação é todo mundo, mas aí você teve uma mudança de cara, porque na história do Brasil, todo mundo foi eleito através de voto. O Lula foi o primeiro a ser eleito através de devoto, entendeu? Pelo menos desde a redemocratização pra cá. Ou pelo menos por uma grande quantidade de devotos. Como também o Bolsonaro agora, entendeu? Você tem essa devoção, essa ideia de que o camarada veio, esse sebastianismo, que o cara vem para nos salvar, não sei o que das contas. Então, isso foi um problema da nossa trajetória, porque a gente começou a também ser muito assim, cerceado na linguagem, você vai perdendo um pouco também de pegada, de DNA, você fica sem muito espaço de manobra. Foi um desgaste. Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White. Temos uma solução. Acesse nosso site tapadamãoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Voltando um pouco só a questão do humor, que eu acho também para não ficar num chororô do cacete, você tem uma mudança que é inacreditável, que é o fato que não é que no futuro todo mundo vai ser famoso por 15 minutos. Todo mundo, no hoje, todo mundo quer ter 15 mil seguidores. Todo mundo é mídia. Todo mundo disputa audiência. Vocês, o menino que tem um negócio no Instagram. Então você tem aí, além da cadeia de produção, que antigamente você tinha que ser contratado por uma emissora de televisão para produzir, não sei o que, hoje você faz tudo no seu iPhone, não sei o que, você está efetivamente disputando mídia e também assim com uma ferramenta, entendeu? Que é câmera, edição, pós-produção, satélite, você transmite tudo, que está na mão de todo mundo. Ao estar na mão de todo mundo, se chama democracia. Quando você ouvir há pouquíssimo tempo atrás, está passando na telinha, a telinha hoje é teu celular, brother. Entendeu? Então você tem, você não fala assim, mas antigamente o humor era muito melhor, até vem elogiar a gente, que saudade, não sei o que, bicho. O seu hábito é que acabou. Você nos assistindo num negócio chamado grade. Grade hoje é um negócio para caramba, é um negócio do século XVIII, entendeu? As pessoas, assim, você tem a questão de você hoje, de casa para o trabalho, você recebe 10 piadas no celular, dependendo do grupo de WhatsApp de que você tem, entendeu? Que é uma quantidade de produção, de você dar risada de piada com muito mais quantidade e até sem a menor ideia de onde veio a piada muitas vezes, do que antigamente, porque é muito mais fácil você compartilhar, difundir, tem muito mais gente fazendo isso. A gente tinha um orgulho danado que a gente era o único programa que, ainda é o único programa que a gente era redação e elenco, então a gente escrevia pra gente mesmo, não ficava esperando texto, e por isso a gente faz a piada de véspera. Hoje a véspera é
quantos meses atrás. A piada hoje vem no segundo, entendeu o que acontece? Então você tem essa hipervelocidade, essa hiperdemocracia, que também leva para tudo, leva para as trincheiras, você começa a atacar o que o filho do outro fez, porque você também tem meios para esse ataque, mas ao mesmo tempo é um puta ferramental na mão de todo mundo. Isso, quem gosta de democracia, quem gosta de liberdade individual, não pode reclamar disso. Entendeu? Sensacional. Que resposta completa. Pegou umas 3 perguntas. Botou numa só. Quero ver editar depois. Deus editor, a edição salva tudo. Deus editor. Vai tudo pro ar. Acho que a resposta é perfeita. A minha dúvida, assim, Claudia, tu pegou então momentos políticos diferentes. Então tu falou aqui na tua resposta, tu pegou o momento Lula versus o momento, enfim, diferente. Ficou mais difícil tirar sarro de presidente ou ficou mais difícil tirar sarro de presidente em canais cuja aprovação é governamental, digamos, que nem não deixa de ser o caso da Globo? Eu super entendo, tipo, os caras, eles dependem de uma autorização governamental para trabalharem, então é óbvio que eles não vão poder deixar solto. Mas também não é assim, né? Porque também essa força, né, do governo de chegar, caçar, impedir, também tem contraforças também, né? Sim. Você não é assim, você não dá uma canetada e extingue uma rede de televisão ou caça uma rede de televisão, como também você não dá um golpe militar do nada, as coisas também não são assim mais, né? Então você tem aí, que eu acho, é que, não sei, não estou lá dentro, hoje em dia até o contrário, porque eu acho que voltou a ser fácil, né? Você falar da Dilma também, eu acho que já tem você, digamos assim, ridicularizar o presidente, não sei o que, brincar com o poder, não sei o quê, tirando... Mas da Dilma até eu faço piada. Eu sou sem graça, faço piada da Dilma. Isso é muito fácil. Mas do Bolsonaro também, eu brinco com isso, que todo mundo faz. Eu pego uns amigos meus que são exasperados com o Bolsonaro, que eu nem caguei na cabeça, Bolsonaro, mas que eu falando assim de... porque eu falo assim, pô, eu entendo você. Você acha realmente que é inadmissível uma pessoa tão tosca, despreparada, grossa, como presidente da República, não é isso? Tudo bem, mas para mim é o terceiro seguido, eu já estou acostumado. Para você que é um susto, para mim é um terceiro. Não tem terceiro. Eu falo isso, eu acho que o Lula comparado com o Bolsonaro é Shakespeare, mas o Bolsonaro comparado com Dilma é Einstein. Então temos aí uma coisa que vem numa trajetória, entendeu? Até aí, melhoramos. Não sei, porque a Dilma é inacreditável, entendeu? A Dilma, nem ela sabe o idioma que ela fala. A Dilma era um quadro humorístico, Cláudio? Todos eles três são histriônicos, né? A gente ralou muito mais para fazer graça com Itamar e Fernando Henrique, que são mais sem graça. Tanto que o nosso Itamar é uma invenção. O Reinaldo até hoje fala, e aí, é do Pro Fantástico, a gente fazia o cara puxando a tartaruga, tinha a tartaruga flecha, aquele bicho arisco, falava que nem mineiro. Era uma invenção. O Itamar não era assim. Porque o Itamar não era um cara assim, histriônico, como o Lula é, como a Dilma acabou sendo. Dilma é o humor mais constrangedor, que é o humor involuntário, né? Ela não sabe é engraçado, entendeu? Então é mais constrangedor. O Bolsonaro não, o Bolsonaro é um personagem da Praça Nossa. Ok. Você tem bordão, tem tudo. Tem entourage, ele é um programa. Você filho, o que você tem de interessante na história, de uma discussão muito mais longa, que é a história de você, que eu sempre falo isso pro ambiente liberal, falei assim, brother, tem uma coisa histórica aí, você nunca teve um ministro liberal com todo poder. Roberto Campos era auxiliar do Godinho num regime nacionalista, desenvolvimentista, que a única coisa liberal que teve ali foi uma certa desregulamentação ali da legislação trabalhista, Banco Central, uma coisa assim, mas não passou disso. Não estou dizendo que agora vai passar também de muito mais. Mas é interessante você observar que uma coisa é a cena liberal, opa, nós aqui, presta atenção em nós aqui, somos a novidade, somos o novo, temos novas ideias. Outra coisa é você ter efetivamente exercendo poder, com direito a fazer boas coisas e falar muita merda, um cara que é liberal também de verdade, entendeu? Que também que é embasado, que é difícil ganhar no debate, que é um cara que sabe o que está falando, que não tem uma base cultural sólida sobre isso, entendeu? Você tem já
um treino sobre isso, mas com tudo isso, né, volta e meia também dá uns tiros no pé, dá umas complicadas aí, mas é uma observação a ser feita, a ser olhada, o que é feito esperar é a nossa, digamos assim, melhor arma, melhor chance contra, e não acredito que vai acontecer, contra a questão dessa montoeira, desse cipozal que foi criado através de legislações para legalizar as apropriações, entendeu? Eu sempre falo isso, bicho, a corrupção não faz cócega pela apropriação legalizada, pelo tal do direito adquirido. Nós somos um país corrupto pra caralho e é uma boçalidade o nível de corrupção, mas não chega perto da apropriação indébita legalizada, entendeu? Do meu Perão I, historicamente justificado. Eu sempre falo assim, a corte veio pra cá em 1808, na base de 15 mil a 40 mil, segundo estimado. Dom João voltou porque a Carlota não aguentava mais a reclamação, Napoleão chegou aí, galera, foi embora, então pode vir de volta. O Dom João voltou, a corte ficou. E a corte ficou incrustada, teve descendência, e legislou para si mesma, entendeu? Juridicou para si mesma, por isso que todo mundo é desembargador, todo mundo é dono de cartório, isso vem. Então, quando você chega no nível que a gente chegou, né, de fracassos, no nível que a gente chegou de dramas, né, de absurdos, e você não está discutindo a base, que é os recursos, e você está falando um monte de bobagem, que é, você vai taxar quem compra avião e quem compra helicóptero, entendeu? Em vez de reformar a Previdência, o cara não faz conta e só tem essa ideia porque na piscina do Copacabana Palace, né? Porque o camarada só tem... entendeu? Assim, entendeu? Porque não, você precisa operar, e você precisa operar nos mecanismos da perpetuação da injustiça. E da justiça não, da apropriação absurda, entendeu? Mas é isso, quem é que vai fazer isso? A tua percepção sobre a realidade econômica e política está muito alinhada com a nossa percepção aqui do nosso podcast. Como eu já falei lá no início, eu não sei se é todo artista que tem essa percepção que tu tens, mas sobre economia, sobre política, mas sobre opinião pública em si, assim, que eu acho que é uma das coisas que é bem delicada dentro do humor. Nós temos uma mudança, pelo menos na minha percepção, eu era criança lá na década de 90, mas estamos agora, 20 anos depois, mudou o jeito que a sociedade pensa, né? A sociedade evolui, ela vai evoluindo. Piadas de cunho sexuais que vocês faziam lá na década de 90, hoje não seriam muito bem aceitas pelo um público geral, assim, não sei, sobre bichona, essas coisas assim, sabe? Essas piadas mais sobre os homossexuais, piadas sobre mulheres, talvez algumas não seriam bem aceitas. Na verdade, eu não quero nem saber, assim, sobre isso, qual é a tua opinião, mas eu queria saber a tua leitura sobre o porquê que isso mudou. Isso é a forma como isso ocorreu dessa mudança, ela é natural? Ela é a sociedade evoluindo? Ou teve forças espúrias para fazer com que essa mudança ocorresse? Tu acha que é natural a sociedade começar a rejeitar? A sociedade como um todo? Eu não sei se a sociedade de fato rejeitando, ou são só alguns gritões que rejeitam esse tipo de piada. Qual é a tua percepção sobre isso? Essa mudança da sociedade por aceitar esse tipo de piada? Cara, é difícil você falar na sociedade, né? Porque hoje em dia hoje em dia não, sempre foram, só que hoje a gente tem como perceber isso, né? Hoje a gente tem ferramentas para perceber. As coisas sempre foram nichadas, a gente não tem a menor ideia do que se a gente acha é porque a gente está dentro dessa bolha ou dentro da outra bolha, que a gente não tem contato com todo mundo, entendeu? Eu brincava assim, porra, Zezé de Camargo e Luciano venderam 40 milhões de CDs, eu nunca entrei numa casa que tivesse um disco de nenhum dos dois, né? Então, assim, porque é um outro... A quantidade de integrantes de dupla sertaneja que eu só soube que existia no dia que morreu um deles é meia dúzia, entendeu? Rapaz, morreu o cara, 400 mil pessoas no enterro, eu nunca ouvi falar na pessoa. Então a gente tem realmente essas separações, então é difícil dizer que a sociedade, ela, por exemplo, se incomoda com isso ou aquilo. Acho que aumenta, claro, a partes, né, das pessoas que têm essa percepção aí como prioridade, como uma pauta identitária, por exemplo, as questões de gênero, a coisa toda, mas isso também não levou necessariamente, não sei se uma coisa de uma unanimidade, ou quase isso, da sociedade. Você vê até, por exemplo, de certa diminuição de público, por exemplo, de certas publicações, jornal, por exemplo, que eu acho que tem uma certa obsessão por esse tipo de pauta e que também eu acho que tem muito a ver mais que pelo entorno do que para adiante. Tanto que você não tem assim, a percepção. Por exemplo, eu tinha conversando uma vez com uma amiga minha que é do ambiente cultural e falando assim, pô, mas reclamando da polarização, da radicalização, do que você mas não dá, vamos lá, então vamos discutir polarização, radicalização. Quais são os valores
valores do que você identifica com o outro lado, você minimamente respeita para ter algum nicho de conversa. Assim, os conservadores, que você chama de conservador. Aí você, mas aí não é para respeitar mesmo. E a pessoa está falando da polarização. Então, a quantidade de intolerantes que falam em nome da tolerância e de singulares que falam em nome da pluralidade é enorme. Mas, com tudo isso, tem um quê de uma caminhada que eu não acho que é espúria, mas eu acho que tem uma natureza que não é só brazuca. Eu, por exemplo, sempre falo isso. A gente fez um número no show em 89, isso tem 31 anos, que nosso show era interrompido por 3 militantes. Os números não tinham título, mas no setlist lá chamava politicamente correto o número, que era um índio, um negro e um gay exigindo que tocasse um repertório politicamente correto, protestando contra o show. Aí tinha o Bussunda, que era o índio, aí cantava lá, índio que é demarcação de terra, se não der, ele vai se organizar e lutar por sua cultura. Aí tinha o Hélio, era afrodescendente que não se penteia, conforme o estereótipo do branco europeu. Isso em 89, porque isso vinha do quê? De uma onda das universidades americanas. Começou de uma onda lá no negócio, a gente fazia piada com anão, não é anão, é verticalmente prejudicado. Só que isso era nicho, tão nicho, que tinha uma coisa risível que era só tratado como piada. Virou uma norma de uma parte ou de uma galera. Várias coisas foram absorvidas até por, acho que aí sim, por muita gente, entendeu? A questão, assim, até disso, da piada com... Tô falando em relação ao humor, né? Da piada com preconceito, por exemplo. Mas eu estava vendo, por exemplo, o TV Pirata, que é hoje tido como... que era mesmo um programa de vanguarda, moderna, tinha blackface. E ninguém nem lembra disso. Hoje eu vi um clipe do Chico Buarque fazendo blackface. Só que ninguém, obviamente, porque isso não era... As pessoas não tinham atenção sobre isso. Elas não estavam sendo incorretas. Não existia essa questão, entendeu? Naquela época. Quando você traz, né, essas coisas para hoje, eu só queria esclarecer primeiro assim, a gente, quando todo mundo fala do humor antigo, já junta com a gente com o Oscarito, com o Grande Otelo, com Trapalhões. Por exemplo, eu defendo Trapalhões o quanto precisar e quiserem. Mas no caso da gente, não é verdade que o nosso humor, na revista, sim. Na televisão, não. Na televisão, a gente, por exemplo, o único assim, mais ostensivo que, por exemplo, assim, a gente tinha a sauna gay. A sauna gay sacaneava o enrustido. Eu quero fazer, mas eu não sou gay, eu não sou gay. Assim, do mesmo jeito que o meu personagem principal, um era um jujuteiro. Senhor Carlos Massaranduba, presidente do Partido Anabolizado Brasileiro. Qual é a sua proposta para resolver o problema da saúde no Brasil? Vou dar pomada. Como o senhor vai enfrentar o problema da reforma agrária? Vou dar enxada. E a questão dos estudantes? Vou dar mesada. E o problema da habitação? Vou dar morada. E quanto à violência urbana? Vou dar porrada. A gente tirava onda com os pit boy, e o outro era um empresário maluco que falava errado, que foi candidato a presidente da República. Escolha o seu candidato. Boa noite, eu sou Miriam Peitão e estamos de volta com o programa Escolha Seu Candidato, candidato. E vamos falar agora sobre um outro tema que é muito constante nessa eleição, é a questão da ecologia. Seu Creyson, o que o senhor pretende fazer pelo meio ambiente? Eu pretendo que o meio ambiente seja um ambiente inteiro, e eu também pretendo acabar com esse tal de defeito estufa. O senhor quer dizer efeito estufa? Exatamente! O defeito estufa! Porque o culpado desse defeito estufa é essa cambada de ozônio! E o senhor, candidato Vanderlei, o que o senhor pretende fazer com o buraco do ozônio? Veja bem, Miriam, eu achei essa sua pergunta muito maldosa, entendeu? E você fez ela só porque eu sou candidato do Partido da Ação Gay. Mas eu queria deixar bem claro que nós achamos que o buraco do ozônio é um problema dele, entendeu? Ele faz o que quiser com o buraco. Aliás, eu nunca vi o ozônio numa sauna gay. Ai, gato, você não lembra que você estava de costas. Essa ideia de que você estava atuando, a gente sacaneou pra caralho. A gente foi processado pela polícia de Diadema. A gente foi processado por algumas corporações de polícia militar, exatamente porque a gente
tinha, digamos assim, essa ideia punk de metralhadora giratória e dane-se, entendeu? Então, assim, essa coisa de... É uma leitura, tu até vi um prócer novo da nova geração, insensatos, que falando na página amarela, falando isso, porque a pauta de humor de 15 anos atrás era igual a da polícia, era sacanear negros, homossexuais. Eu falei assim, com todo respeito, é a sua velha, porque não é verdade, entendeu? A gente tinha uma preocupação de ser up-to-date, de ser vanguarda, não é porque essa piada não pode, eu sei que a gente nunca sentou na vida, que hoje é prática, vamos fazer uma piada para lacrar, a gente sempre fez a piada assim, o que é assunto? O que é? Isso é engraçado, isso não é engraçado. A gente nunca teve esta referência. Então tem uma coisa que é complicada de hoje, que é você ser profeta do passado, você cagar regra sobre uma época que já passou. Eu quero ver você prever o futuro. Falar sobre, não, mas naquela época, você não viveu aquela época, você não sabe qual era o entorno daquela época. Eu discuti isso nesse primeiro documentário que eu tive com uma moça que também falou, mas eu gostei do documentário, mas tem muito pouca presença feminina. Sim, era assim, entendeu? O que você quer que eu faça? O que eu bote um avatar? É um negócio que era assim, a mulher naquela época ou era feia, engraçada, ou era gostosa, burra, entendeu? Isso foi ruim pra época? Sei lá, entendeu? Mas era da época, foi assim. Certamente, por mais que as pessoas não acreditem, elas, se não morrerem, vão envelhecer e vai vir uma outra geração que também vai ver um monte de coisa risível dessa época, das barbas esquisitas às ideias esquisitas, entendeu? Então você também tem isso também de cada época. O que eu acho, assim, que eu não vejo, eu acho que ao mesmo tempo é uma coisa natural, mas natural dentro da ideia da evolução mesmo, da ideia darwinista. Ela não é linear. A evolução, ela é tentativa e erro. Ela também ramifica, ela também volta 10 casas, e dependendo de onde você estiver, da tua ótica, você acha que aquilo é avanço, aquilo é retrocesso. E da tua ótica, houve avanço ou retrocesso, Cláudio? Cara, as duas coisas. Você pensar, assim, quando eu sempre falo isso, quando a gente foi chamado para ser roteirista do TV Pirata, que é o Cláudio Paiva, que foi seu redator final, depois foi a Grande Família, ele já estava na Globo, tinha saído do Planeta Diário, convidou a gente, o Jô Soares foi para o SBT, vai ter um programa novo, estão chamando todo mundo, do Asdrubal, todo mundo. Então aí nós precisamos saber se vocês sabem escrever televisão. A gente nunca tinha trabalhado na televisão, mas a gente tinha 200 ideias, porque a gente, quando ia fazer revista, a gente falava, isso dava vídeo. E aí a gente, alguns anotavam, a gente pegou essas anotações. Por que isso dava vídeo? Porque fazer vídeo, fazer audiovisual, no Rio de Janeiro devia ter, 40 câmeras e 70% era da família Marinho, entendeu? Se você não fosse contratado disso, você não faria, entendeu? Hoje, você pega o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, ele tem mais audiência que 2 ou 3 redes nacionais de televisão somadas. 40 milhões de seguidores, 50 milhões de seguidores, se pegar a Rede TV com a Bandeirante somada, não dá ele. E o cara começou no quarto dele, em Teresina, sem camisa, entendeu? Em qualquer época anterior, só o cara podia ser o cara mais engraçado do mundo de Teresina. Em Teresina. Se ele não viesse por Rio ou São Paulo, ninguém saberia da existência dele. E hoje, então, essa possibilidade de você ser essa quebra histórica, que é tinha quem criava, tinha quem produzia, tinha quem consumia. Hoje isso embaralhou. Quem consome produz. Você tem assim, a ideia da babá eletrônica que existia, aquela geração que foi criada pela televisão, vendo televisão o dia todo. Hoje você não fica vendo o dia todo. Você vê, interage, compartilha, acha, busca, reparte, mixa, tudo na tua mão. Então isso só para quem cria, para quem produz, para quem vive nessa época, cara, isso é muito mais legal do que não. Agora você tem muitas outras, digamos assim, efeitos colaterais complicados. Você ousar hoje, por exemplo, você errar hoje pode ser muito mais drástico. Uma coisa é você fazer uma piada incorreta entre 4 ou 5 pessoas que você está sendo extrapolando, que você quer extrapolar, que você quer testar os limites, que você acha, eu acho mesmo, ninguém tem o direito de não ser ofendido previamente, existe mecanismos de defesa, mas não, a mim não pode ofender. Então, assim, hoje, dependendo se você foi filmado ou você mesmo jogou, as redes te pegam, né? Então, pro bem e pro mal. Você tem a menina que fica tirando foto na praia com selfie para aumentar o número de seguidores, porque um dia ela quer ser influencer e aí ela vai receber biquíni de graça, o que seja, mas ela está disputando audiência, até você que está lá na mass media disputando mais gente ainda, né? Então, assim, o número de players é muito maior. Você pega, assim, a Globo, né? Que é a maior produtora de audiovisual da América Latina, eu acho que já ganha da Televisa. Hoje, você vê os rivais da Globo, historicamente, eram lá a Record, que
tem um negócio do audiovisual e do dízimo, o SBT que tem o carnê, o Bandeirante que vende horário, e a Globo que era, digamos assim, a dominante do mercado. 70% da verba de publicidade, 80%, dependendo da época. A Globo teve share na década de 70, 80, de 90% de audiência, 80% de audiência e 90% do mercado publicitário. Hoje ela tem um share de 30% e tem 80% do mercado publicitário. O maior grupo de mídia do Brasil é a Rede Globo, segundo a Sport TV, que é da Rede Globo, entendeu? Agora, quando você bota isso no cenário planetário, a coisa mudou muito, porque quem é que a Globo hoje? A Globo não está preocupada com a Record, a Globo está preocupada com uma dezena de novos players que são enormes, muito parrudos. Você não é mais o cachorro grande do quintal, entendeu? Tem cachorrões imensos, você tem Google, Facebook, Amazon, Netflix, Disney, o diabo disputando. Eu sempre brinco nisso, que você chega assim, você pega o Google. No dia que o Google olhar para o Brasil assim, com mínima atenção e interesse, ele compra a Globo e leva o Paraguai de troco, né? Entendeu? É por aí, entendeu? Isso mudou. Você tem tanta possibilidade de fazer um documentário, que antigamente também você ia lá no Ancine, na Globo Filme, você lança na Netflix, gostando ou não, e vai até o Oscar, o cacete, sem precisar passar pelas coisas que passavam antigamente. É mais uma porta a se bater. Não significa que também é para todo mundo. Você pega aí o YouTube. Quantos canais tem no YouTube? Bilhões? Entendeu? Centenas, né? É a menor ideia, entendeu? Mas é isso. Então você tem a mídia, entendeu? Virou, assim, é coisa do dia a dia. Eu brinco com isso. O celular, ele não é só um device, ele é um cigarro. As pessoas usam isso como usar um cigarro na sala de espera, para passar, encher tempo. Exatamente. Antigamente, lá no Rio Grande do Sul, se toma chimarrão sozinho, né? Um hábito que se tem é tomar chimarrão sozinho. Dos poucos hábitos fora... O hábito de tomar na bunda. Eu não ia perder. Já que você pode mais fazer piadas. Mas segue adiante. É brincadeira. É só porque você levantou a bola. Chega. Mas se tinha o hábito de tomar chimarrão sozinho e se tinha o hábito de fumar sozinho, né? Agora tu pega uma fila de espera, tu fica tranquilo, porque eu vou ter um tempo pra ver o meu celular. Existe um novo hábito sozinho. E não é tão sozinho assim, né? Porque as pessoas ficam de cara no celular, às vezes com outras pessoas, entendeu? É uma forma também de, né? Pô, brother, assim, quisera eu, no meu tempo de solteiro de jovem, se tivesse Tinder, eu ia morrer, entendeu? Eu ia morrer, entendeu? Ainda bem que eu não estou nessa, entendeu? Bem casado, 27 anos, mas, porra, imagina, a filha de uma amiga minha, não, viajei, você não chega lá, tava lá na Dinamarca, e, pô, Tinder, dá um beijo na boca, vai pra Alemanha, Tinder, dá outro beijo na boca, porra. Não vai reclamar de uma época dessa? Tá, mas a pergunta que eu ia te fazer era outra. Tu falaste lá no início que o humor que vocês faziam era o humor da vanguarda, da ponta do que estava sendo falado no momento, da ponta do humor. E trazendo para os dias de hoje, o que, na tua opinião, é a vanguarda do humor de hoje? Eu não estou dizendo que tu saísse de atividade, tu ainda tens o canal do Lucas. Não, a gente tem. Mas fora vocês, o que tem? A gente consome muito, né, humor ainda, né? Assim, eu gosto por prazer, então eu vejo as coisas aqui. Eu acho que tinha uma coisa de época, que eu acho que a gente tinha essa coisa, que às vezes até meio chato também. Não, tem um novo, isso já foi feito, tem que fazer um novo, que às vezes também é um negócio meio pretencioso, porque se você também naquela época não tinha internet, porque também tem muita coisa que já foi feita em outro lugar, que você também não... Outro dia eu mesmo estava falando que até uma coisa que destrói o argumento, digamos assim, que vocês eram machistas, que eu vi estreou um programa novo agora de moças, né, chamada... Tem a culpa do Cabral no Comedy Central, agora tem a culpa da Carlota, que é só mulher. Então, não, que é o primeiro programa de humor feito só por mulheres. A gente não fez, mas a gente foi convidado pensa um novo produto aí, mas o grupo, a gente falou, então vamos fazer um programa só de mulheres, que tinha umas meninas que estavam lançando um jornal de humor chamado Grelo Falante. Aí a gente convidou, eram 4 meninas que escreviam. A gente falou, vocês conhecem mais meninas? Fomos procurando, na época não tinha essa possibilidade de achar, mas conseguimos achar 12 redatoras e falou assim, faça um programa aí, era diretora mulher, elenco mulher, redação mulher, elas que deram título, chamava Garotas do Programa. Durou pouco tempo, mas foi uma tentativa lá, não sei o que existiu. Então a gente sempre quis essa coisa do novo, sempre brinco, que eu acho que a nossa geração buscou mais o novo, eu acho que essa geração agora busca mais o de novo.
que é o negócio, por exemplo, quando a gente parou, surgiu Tá No Ar, eu vi a entrevista dos caras e, pô, muitos deles são meus amigos, eu gosto de tudo, não é uma crítica às pessoas, mas era a ideia de que é o novo TV Pirata. Eu falei, pô, TV Pirata tem 35 anos, por que é novo? Entendeu? Assim, e quando a gente fez o TV Pirata, a gente tinha um negócio que foi, na época, obviamente ninguém lembra disso, a gente foi o primeiro programa do nosso conhecimento, então pra gente era do mundo, que tudo que chegava a gente, né, a não ter claque. Eu me lembro que tem uma discussão do Boni com o Chico Anísio impressionante, pô, veio lá com a gente, explica o que é claque. Claque é aquela risada gravada que entra todo programa de humor, todo sitcom, tem, o cara faz uma piada, tem aquele kkkk no programa que era habitual, todos os programas tinham. Eu me lembro que o Chico Anísio achava, isso não vai dar certo, não sei o quê, como é que as pessoas vão saber quando rir? A gente fala assim, pô, quando elas acharem graça. Quando elas entendeu? A ideia não é essa. Então tinha uma ideia também pretensiosa da idade, de você, eu sou foda, não sei o quê. Hoje eu acho que tem gente, eu acho que você, por exemplo, tem algumas coisas. Eu vi, por exemplo, tem uma série da Netflix que chama American Vandal, tem 2 temporadas, que eu achei o estado da arte. Que são 2 meninos que eles fazem uma paródia perfeita dessas séries documentais que tem a rodo, que 8 episódios para investigar um crime, que você nunca sabe se o cara é culpado ou inocente, uma grande justiça jurídica cometida, casos assim, e é uma paródia, só que os casos são babacas pra cacete, que os caras investigam crimes acontecidos numa escola. A primeira temporada no estacionamento de uma escola americana, dos professores, alguém pintou nos carros dos professores um monte de piroca desenhada, então aí um menino que é pré-acusado como óbvio culpado, aí eles investigam. Eu gostei muito. Tem uma série americana também que eu gosto muito, chamada Curb Your Enthusiasm, que saiu agora dessa temporada do Larry David, eu acho maravilhoso. Tem uma esses caras, Rick Gervais, que também fez uma série chamada Life's Too Short, que eu recomendo para você, a história de um anãozinho que fez Willow, que então é o cara tentando voltar ao sucesso, mas ninguém lá sabe quem ele é, porque ele fez um filme de George Lucas como se fosse aquele ser. Ele ganhou dinheiro, foi um cara que trabalhou em Hollywood, mas ele era um monstrinho do filme que é muito engraçado, tem muito humor, que na minha época chamava humor negro, mas hoje não pode mais chamar, ele chama humor negro, que vocês que é humor afrodescendente, sei lá como é que chama hoje, mas e brasileiro, né, eu acho assim, o Porta dos Fundos é um marco. É um marco numa coisa de você dar independência, os caras foram fazer o que queriam, dane-se o patrão que não quer, porque eles tinham tentado, eles eram todos da Globo, fizeram uma temporada de um programa chamado Junto e Misturado, gravaram a 2ª temporada, mas a Globo nem exibiu, que achava que não, as pessoas não vão entender, elitista, não sei o quê. Eles saíram, fizeram deles. Na época que eles começaram, não era comum, na verdade não existia a internet brasileira era muito caseira, era muito doméstica, e os caras foram falando ali, não sei o quê, eles trouxeram a ideia de uma produção em cima, né, do texto, não sei o quê, que é relevante tanto que eles hoje são um sucesso aí até planetário, de uma certa forma, é um case importante. Teve a cena de stand-up, que realmente é impressionante. Qualquer lugar do Brasil que você vai tem stand-up, que era uma coisa muito mais, assim, não era uma coisa comum, teve, né, as pessoas também não inventaram stand-up. Chico Anísio fazia show de stand-up, Jô Soares fazia show de stand-up, ele só lá no teatro sozinho, falando, sem personagens, só com uma roupa só, o caramba, quem é mais antigo, Zé Vasconcelos, outros caras todos faziam shows sem caracterização da coisa toda, mas a febre, né, a onda é de agora. Eu acho, assim, em termos de programas, né, de televisão, que eu vejo pouco, e séries brasileiras de humor, eu acho que nada ainda ganhou, por exemplo, dos normais, e nada ainda, na boa, ganhou da gente, entendeu? E do TV Pirata. Em termos de durabilidade e quantidade de acertos. De acertos e de performance. Mas tem, eu acho, por exemplo, o Adnet, o maior imitador da história do Brasil, entendeu? Eu acho ele fabuloso na coisa da imitação. Eu já vi ele imitando, ele faz tipo, o Galvão Bueno imitando o Ed Mota. Ele faz uma imitação em cima da outra. E ele fez agora, por exemplo... Não, é foda. Esse tutorial que ele fez agora dos candidatos que ele fez do Brasil todo, uma coisa é imitar o Bolsonaro, imitar o Lula, qualquer um imita. Outra coisa é imitar o Haddad, entendeu? Imitar os caras que ele fazendo a imitação do Anastasia, debatendo com o Zema, é de mijar de rir. Olá, boa tarde. Eu sou o Romeu Zema, candidato ao governo de Minas. Eu não vou usar dinheiro público, nem vou morar em palácio, nem vou usar helicóptero do governo, porque eu já conquistei isso, que eu trabalho desde criança com loja. Oi, eu sou o candidato ao governo de Minas, meu nome é Anastasia. Eu abandonei o Senado Federal para tentar concorrer ao governo de Minas.
Como vocês podem reparar, é com muito ânimo e muita disposição que eu tô participando desse tutorial. Então tem talentos. Eu acho o Rabin, parecido na onda que a gente fazia, que era meio atualidade, as coisas da semana, o Fábio Rabin. Eu achei ele muito bom. E, cara, tem uma cena enorme, mas eu não sou também tão atualizado assim, não vejo tanto assim, não. A gente tá indo pro nosso final, Cláudio, o papo tá ótimo, mas eu queria falar antes, eu queria fazer o nosso jabá, fez o início, um pouquinho teu, mas importante, então, pra quem não conhece o nosso Apoia-se, então apoia-se/Tapa da Mão Invisível, uma das categorias, então, que existe, é amigão do podcast, que é aquela pessoa que quiser participar do nosso grupo do Telegram e também do grupo secreto de ouvintes do Facebook. Dá uma conferida lá, vale a pena então. Para irmos para o nosso final, eu queria, Cláudio, que tu contasse, o Cacete Planeta tem no YouTube hoje, tem o canal, eu vi até tá com 240 mil inscritos, né? Conta um pouquinho sobre esse projeto, por favor. Cara, assim, é um projeto até por justiça, ele é uma iniciativa mais do Madureira, que o Madureira, nessa nossa fase pós-televisão, ele montou uma produtora, conseguiu investidores, não sei o quê, para fazer canais na internet. A gente não tinha muito essa ideia, essa pretensão, porque acho exatamente isso, acho que são bilhões de canais, até você ser percebido, não sei o quê. Os recursos de produção não se comparam com o que a gente tinha na época da Globo. Então, eu ficava assim, com um certo receio de, vou fazer mais do mesmo, só que pior, não sei o quê. Então, na verdade, quem começou mesmo foram os quatro, o Beto, o Hélio, o Madureira e o Hubert. Então, mais mérito deles dessa performance. Eu sou meio esporádico, porque eu também não fui nem... Eu até pretendo estar mais envolvido esse ano, porque nesse ínter eu comecei fazendo os documentários, então acabei fazendo 3 documentários aí. Um do Chacrinha que eu vou lançar esse ano, mas que já está pronto há um ano. Então acabei também com uma rotina imposta do outro lado. Mas eu acho assim, primeiro a gente tem uns formatos que, né, a gente fez o formato da resenha, que é uma conversa, um bate-papo sobre a semana, assuntos em geral, e a gente também tinha um plantão, que aí é mais parecido com um programa de notícias, fazendo as notícias da semana, e agora a gente lançou um formato de entrevistas que foi muito bem, nós somos só 2 com o Rafael Portugal e o Apóstolo Arnaldo, que é um também de humor, e então acaba sendo legal, porque é uma forma de encontrar também o público. A gente fez uma coisa também que foi bem interessante pra gente como exercício de criação, então como exercício também de retorno, que foi, a gente começou a fazer uma turnê no final do ano passado. A gente teve um convite, aí produziu um show falando dos 30 anos, tem muita projeção de quadros, conversas com a plateia, e também, obviamente, fazendo um show novo, com números novos, músicas novas, que a gente também tinha uma origem do palco. A gente começou a trabalhar os 2 grupos juntos, fazendo show, e paramos de fazer quando o programa passou a ser semanal em 98, que não dava mais. Então tinha 20 anos que a gente não fazia, 30 anos de carreira, a gente não fez o Sul, não fez Brasília, porque quando o show ficou pronto não tinha teatro vago. Então a gente deixou pensando, então a gente fez Rio, São Paulo, BH, um pouquinho de Nordeste, foi legal, entendeu? Assim, tem uma outra coisa que pouca gente viu, porque não foi muito, assim, exposto pelo Multishow. O Multishow botou no horário muito ruim, mas a gente fez uma série que eu, modéstia à parte, eu acho que uma das melhores coisas que a gente fez, que chama Procurando Cacete Planeta, que é uma série que finge ser meio um documentário que está tentando achar a gente para saber o que aconteceu com cada um na vida real. Então tem uma falsa vida real de cada um, tipo no ostracismo, tipo tentando fazer sucesso de novo, e tá nessas coisas da nuvem, no Globoplay, tem 2 temporadas, são 40 episódios. Começa o mote, que é isso, como se tivesse uma equipe do documentário que me acha querendo fazer um documentário sobre a gente, e eu na ficção, a gente não tem mais contato nenhum, eu saio atrás dos outros, né, pra fazer. Então cada um tem sua história pessoal. O único que se deu bem na vida seria o Reinaldo, que é o único de nós que já aposentou do humor e hoje era músico de jazz. A gente tirou a onda, ficou milionário com jazz, não quer saber mais do passado. O humorista estraga essa nova, né, onda dele. Tem a ideia do Hélio também, que ele vai procurar o Arlindo Cruz, na época ele estava bem de saúde ainda, claro. E depois o MV Bill, que ele falou, pô, querendo voltar à cena, tô sentindo a necessidade de ser crioulo de novo, que eu não sou crioulo há muito tempo. E aí ele volta aí ele vai tentar aprender a sambar. Então, essa que eu acho maravilhosa, que ele chega lá pro MV Bill e fala, pô, cara, que eu tô precisando ver se consigo uma vaga aí num programa da Regina Casé, ou num filme de favela. Eu falo assim, pô, cara, mas aqui o morro é da facção do Hulk, né? Não é da Regina Casé. Eu acho maravilhoso. Teve uma outra coisa também que a gente fez, uma experiência, que é o Brasil do Caceta, que a sextante aí do Rio Grande do Sul convidou a gente escreveu como assessoria, na verdade um esqueleto, através dos livros do Peninha, que eram 30 capítulos sobre a história do Brasil, do descobrimento até o governo Dilma,
A gente escreveu, cada um dos 5 escreveu 6 capítulos e o Reinaldo ilustrou o livro todo. Também foi muito legal isso também de trabalho. E agora estamos no canal e com a turnê, tá bom demais, entendeu? Para continuar não comendo ninguém, que é a nossa meta. Cara, tem muito assunto pra tratar contigo. A gente faz o Cláudio Manual 2, a revanche daqui a um mês. Beleza. Beleza? É só chamar de... A gente conversa sobre o que não conversou. Maravilha, eu vou deixar uma pergunta pro próximo, então, mas eu... Só uma coisa antes, aonde a gente pode acessar os teus documentários? Os 2 de humor, que é o Tá Rindo de Quê? O Rindo à Toa, estão no Globoplay. E o Simonal tá no YouTube e o Chacrinha ainda não foi lançado. Eu ainda tô tentando produzir agora mais 2 ou 3 que ainda nem entrei em produção ainda. Queria, então, a tua dica de livro. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. O que eu li agora, recentemente nas férias, que eu gostei muito do livro do Antônio Risério, novo, que o título é enorme, você procurar, chama O Pós-Modernismo e o Fascismo Identitário de Esquerda. Que o cara fala justamente isso sobre a coisa da interdição do discurso, porque você não pode falar, porque, tipo, quem é lésbica negra não respeita a lésbica branca, essa coisa desse sectarismo. Ele escreve muito bem. Eu li um livro que já estava para ler há um tempão, mas ele morreu, eu peguei uns 2 que foi do Roger Scruton, que é o Fraudes, Tolos e Militantes. Eu acho muito bom. Mas, assim, eu acho que qualquer coisa do Paul Johnson, principalmente o Tempos Modernos, que eu acho seminal, entendeu? Tem que o do Theodor Darnpool, também qualquer coisa também, tá recomendado. Saiu agora também, que eu comecei a ler anteontem, que é uma coisa fundamental, uma edição do Arquipélago Gulag, que eu já tinha lido nos anos 80, do Solzhenitsyn, também dentro dessa praia aí da discussão da história, dos projetos coletivistas. E a ideia também, o escrito eu acho fundamental, porque é isso, te dá base de argumentação também para você meio rebater, não digo nem combater, que combater cansa. Essas mistificações, né? A ideia de um lado da rua ter a bondade, do outro lado da rua é a maldade. Então, quem quer iniciativa privada é desumano, quem quer que tudo seja do setor público é o solidário. Se você não lê pouco, eu acho que tem que começar a ler com coisas que te peguem, né? Te goste. Eu recomendo pra caramba Nelson Rodrigues, eu recomendo pra caramba Jorge Amado, eu recomendo pra caramba que você... Porque não é possível, eu acho engraçado o cara que não gosta de ler, porque não gostar de ler mais ou menos para mim assim, meio, não gosta de ver, não gosta de ouvir, não gosta de respirar, porque o negócio tem todos os bilhões de gostos. Não é possível que você não tenha uma coisa que não faça você agarrar na leitura. E a melhor forma de combater a burrice, que no mínimo você tem mais palavras, né, para expressar sua Exato. É verdade. Muito bem, vou botar tudo isso nas show notes, o currículo resumido, os documentários, o canal do YouTube do Cacete Planeta. Valeu. Avisa quando tiver que eu vou também compartilharei essas coisas. Sensacional. Um recado final, acesse nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Tapa da Mão Invisível, todos os aplicativos de podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, o iTunes também, Tapa da Mão Invisível. Temos um canal do Telegram também, o canal do Telegram é Tapa da Mão Invisível, pode botar t.me/Tapa da Mão Invisível, e todos os nossos show notes, como o Flux falou, de todos os nossos episódios, com as dicas de livro de todos os nossos convidados, estão em www.tapadamãoinvisível.com.br/episódios, tá tudo lá. Entrem nos episódios, cliquem nos links da Amazon e você vai ser direcionado diretamente para os livros. Ajudem o Tapa, clicando nos links da Amazon, nos ajuda a receber alguns pilinhas a mais aí. Uma palavrinha final, senhor Cláudio, que foi uma aula, assim, a gente ia falar sobre humor, só um parênteses meu, só um adendo final meu aqui. A gente ia falar sobre humor, tu nos deu uma aula de economia, porque a gente fala bastante sobre economia e política, né? Tu entende bastante, eu pensei que a gente ia falar bastante de humor, tu falou muito de política, uma visão bastante pé no chão, bem embasada. Eu não tô menosprezando o humorista, mas eu tô menosprezando o humorista. Porque geralmente as pessoas menosprezam atividades que não
são ligadas diretamente à economia e política, mas eu não sei se eu tenho autoridade para te dar parabéns, mas parabéns, foi uma aula aqui sobre política e economia, além do humor. E só um relato pessoal, o Caceta foi bastante importante na minha vida lá no interior do Rio Grande do Sul na década de 90, nada chegava lá no interior do Rio Grande do Sul na década de 90, o que chegava era Globo, não tinha nenhum outro sinal que chegava lá. SBT chegava muito mal, não tinha que ter nuvem no céu para chegar ao SBT. Então, chegava a Globo lá e é uma quebra de paradigma na minha vida, o Cacete Planeta, tu poder rir de pessoas que eram autoridades, pra mim foi muito importante. O Cacete Planeta, eu tava pensando esses dias, quando a gente marcou esse nosso papo, foi mais ou menos quando chegou uma fita do ACDC na minha mão, sabe por quê, dos acasos da vida, chegou uma fita do ACDC na minha mão, aquilo mudou muito a minha vida também. Quando chegou um CD do Legião Urbana na minha mão também, mudou muito a minha vida. E quando eu assisti vocês, a minha vida foi bastante impactada. Eu te agradeço, a primeira vez que eu vi o Hélio Beltrão, eu agradeci muito pelo trabalho que ele fez pelo Instituto Mises Brasil. Primeira vez que eu tô falando contigo, eu te agradeço muito por ter feito o Cacete Planeta. Valeu mesmo, cara. Eu que agradeço também, primeiro pela quantidade de elogio que a gente fica até assim, caramba, resposta, assim, pelo carinho também, e pela oportunidade de conversar, né? Eu agradeço aí os elogios também, não me acho essa autoridade toda aí, mas é muito difícil, né, você, hoje em dia, arrumar uma interlocução, bater um papo de 1 hora e cacetada. Eu gostaria que fosse até mais tempo, porque sim, fica um pouco represado mesmo, é difícil, porque, né, você tem, né, uma coisa leva a outra, dá vontade de continuar, e as oportunidades hoje são mais rarefeitas, você teme mais. Eu, por exemplo, estou com 61 anos, então não dá um cansaço às vezes, mas não vou entrar nessa mesmo, entendeu? Mas, assim, só agradeço, parabenizo também, que eu acho esse tipo de iniciativa de atuação sempre são importantes, pelo mínimo, causar fissurinhas no status quo, na dominação, tentativas de hegemonia, e a hegemonia não faz bem para ninguém. Então é isso, agradeço. Muito bem, Bom, muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado por esse teu tempo, muito obrigado por esse papo e até mais. Tá bom, gente. Beijo. Valeu, Cláudio. Abraço. Valeu, forte abraço. Tchau. Vocês também é o seguinte, assim, eu tendo a falar para caralho, então é legal também dar uma interrompida, senão não a cabe gente uma levanta hora. o dedo, a gente Tá. levanta o dedo, daí Tá. tu termina a tua frase e daí Tem a gente segue. uma síndrome de Fidel Castro que é foda. Eu falo 15 horas, negócio de 1 hora, a gente fala só na primeira pergunta, então... Cara, o meu recado final, seu ou o meu? O teu. Deixa eu dar o meu e daí depois tu dá o teu. Tá. Aí o Caceta já faria uma piada nessa minha frase. Não, claro. Mas precisamos conferir todas. Ainda mais um gaúcho falando isso, um gaúcho do Rio Grande do Sul. Daí seria um... Não, que é seu, meu filho. 5 minutos de piada. Pode ligar pra vocês poderem falar mal de mim, depois também... Essa porra de Telegram, vocês não têm medo disso não, do Greenwald lá? Eu fiquei bom, eu não teria isso não. Eu não sou um juiz federal, eu não sou um juiz federal. Não é aplicativo russo, essa porra? É. Vocês são muito machos.